Boa tarde. A Prefeitura de Manaus e a Suframa assinaram hoje um convênio no valor de R$150 milhões para a revitalização das ruas do Distrito Industrial. O recurso foi fruto de emenda parlamentar da bancada do Amazonas. São cerca de 56 quilômetros de vias em estado crítico. Para resolver a situação, o projeto de melhoria já está em andamento e deve ser iniciado no próximo ano, depois do período chuvoso. A coisa mais fundamental é nós termos boa drenagem, nós temos um recapeamento perfeito. Agora, eu acredito que deve entrar o paisagismo, deve entrar uma passarela de pedestres, deve entrar, enfim, tudo aquilo que possa justificar a aplicação de um dinheiro significativo. A parceria firmada é resultado de uma emenda parlamentar da bancada amazonense no Congresso Nacional, que destina cerca de R$150 milhões para a recuperação das ruas do Distrito 1 e 2. As obras de revitalização devem influenciar diretamente em novos investimentos, já que nos últimos anos, de acordo com a superintendente da Suframa, o Distrito Industrial teve grandes prejuízos por conta das vias. Não só prejuízos no polo industrial em si, né? Nós tivemos prejuízo de produção, porque parte de mercadorias estavam sendo perdidas no transporte interno dentro do polo industrial de Manaus, levando de uma fábrica para outra. Nós estávamos perdendo aí uma média, em algumas empresas, de até 10% da produção de alguns segmentos. O processo licitatório deve finalizar ainda no primeiro semestre de 2017. Caso seja necessário, o governo federal pode enviar mais recursos para terminar a obra. Portanto, nós estamos comemorando uma garantia de que, finalmente, o polo industrial 1 e 2, o Distrito 1 e o Distrito 2, serão finalmente aquinhoados com uma obra estruturante, definitiva, que vai preparar o polo para os próximos 50, 60 anos. Olha, tem um setor do comércio que deve faturar bastante até o fim dessa semana. São as lojas que vendem fogos de artifício, claro, por conta das festas do Réveillon. Mas quem deve ficar atento são os consumidores. As ocorrências registradas de vítimas queimadas por conta dos fogos no Corpo de Bombeiros durante o fim de ano sobem em até 30%. Não é de agora que as pessoas costumam receber o primeiro dia do ano com festa com direito a fogos de artifício. Para este dono de loja, o movimento em relação ao ano passado se manteve dentro do esperado. Em relação ao ano passado, o Natal se igualou, foi até bom. E a expectativa para o ano novo, vamos ver se vai melhorar um pouquinho. Mas apesar de tornar a festa mais bonita, é preciso ter alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros da capital registrou no último ano um aumento de 30% no número de pessoas queimadas por conta do artefato ter sido mal manuseado. A primeira dica para evitar acidentes é seguir as instruções de uso do fabricante na embalagem e ficar a pelo menos 40 metros de distância do artefato. O produto ele não deve estar úmido, com coloração diferente, ou mofo, coisa parecida. O fogo de artifício ele também deve ser queimado em local descampado, não recintos fechados, em local descampados, longe de postos de combustíveis, materiais inflamáveis, longe de florestas. Para quem deseja uma festa maior, com shows pirotécnicos, é preciso seguir as normas de autorização para evitar maiores consequências e ficar atento à classificação dos fogos. É importante que você compre fogos somente dentro da embalagem. Fogos de artifício não pode ser comercializado a granel e nada avulso. E é muito importante estar observando essas instruções de uso, porque o fogo ele pode realmente causar dano bastante grave se for mal utilizado. Os compradores já estão abrindo os olhos para a segurança em relação aos produtos regularizados no mercado, já que a preocupação em garantir as comemorações também depende da escolha de uma loja certificada. Ensinamos eles como devem soltar. Se eles tiverem alguma dúvida, basta eles perguntarem. Os vendedores são todos treinados, tudo para explicar como soltar com segurança para eles fazerem o Réveillon deles com festa, não com tristeza. E aí todas as pessoas têm que procurar casas como esta aqui, que são tradicionais no Amazonas, em Manaus, para que tenha segurança de uma brincadeira, de uma virada do ano. Mas é muito fundamental que a gente queime os fogos de artifício para lavar a alma, meus amigos. A festa é bonita, mas é preciso ter cuidado.
Começou hoje o período de recebimento de documentos para a matrícula de aprovados no vestibular e SIS da UEA para acesso em 2017. Os aprovados têm até o dia 30, sexta-feira, para imprimir e preencher o formulário de identificação do candidato, que está disponível no portal da instituição. O formulário preenchido e os documentos dos aprovados devem ser entregues na unidade da UEA em que o curso vai ser ofertado. Os candidatos classificados para os cursos que terão início no segundo semestre de 2017 deverão realizar a matrícula a partir do dia 20 de abril do ano que vem. Ao todo, mais de 3.000 vagas foram ofertadas para 30 cursos com início em 2017. Para alguns especialistas no ramo da economia, o Brasil chegou ao fundo do poço em 2016. E agora, economistas e empresários só pensam em 2017. Mas na linha de pensamento de alguns deles, o Brasil só deve começar a sentir uma melhoria na economia a partir do segundo semestre. É uma realidade. 2016 não tem sido fácil. Vimos uma presidente sofrer impeachment, somos testemunhas de diversas prisões de políticos influentes, tomamos conhecimento de roubos bilionários dos cofres públicos, presenciamos mudanças na legislação do país que espantaram a sociedade e o pior, a economia do Brasil foi deixada de lado, até chegar no estado que se encontra, com 12 milhões de desempregados. Isso é mais que a população de Portugal, que tem 11 milhões de habitantes. Nós já chegamos no fundo do poço, nós paramos de cair. Infelizmente, a economia está muito ligada à política, né? E a política, a gente pensa que está indo num viés de credibilidade, surge aí denúncias, questões de lava-jato, e isso aí tudo vai jogar por águas abaixo, pode jogar por águas abaixo toda a projeção de crescimento. O agravamento da crise atinge do maior ao menor investidor. Não é um problema distante, ele faz parte da nossa realidade, da indústria local, do comércio do Amazonas, que inclusive de janeiro a outubro acumulou perda de mais de 11%, segundo o IBGE. O presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes e Lojistas do Amazonas diz que foram poucos os empresários do setor que conseguiram ter um bom resultado durante o turbulento 2016. Mas pelo que nós entendemos, o comércio como um todo, salvo pouquíssimas exceções, por exemplo, como o setor de supermercados e atacadista, né, tiveram um leve crescimento ou empate, mas no geral os bens de consumo, tanto duráveis como não duráveis, realmente tiveram uma queda em 2016. Segundo este economista, as mudanças políticas já foram feitas e o que resta mesmo para melhorar as projeções para 2017 é o governo olhar com carinho para os impostos. Não se fala nada em carga tributária. Por um lado é bom, porque a gente não vê também aumento de carga tributária, e por lado é ruim, porque também não vê nenhuma desoneração. Agora mesmo foi falado sobre a reforma trabalhista e o grande ônus do trabalhador é justamente a carga tributária. Você emprega uma pessoa, por exemplo, ganhando R$ 1.200. O trabalhador em si ele vai ganhar isso. Porém, a empresa que está empregando paga praticamente o dobro. Apesar do governo federal não ter falado até o momento em aumento ou redução de tributos, empresários locais estão insatisfeitos com a criação de 2 novas taxas da SUFRAMA, que, segundo a autarquia, é para custear as atividades do órgão. Assim, do nada, querem enfiar isso goela abaixo agora, por 2 semanas, uma semana, não vão aceitar isso. Uma pessoa que faz negócio aqui é uma pessoa que quer o mal do comércio. Uma pessoa ruim, que pensa dessa maneira, que quer tirar do comércio para dar para outra coisa. O comércio não vai aceitar isso aí e vamos preparar realmente 2017 para um embate grande com a SUFRAMA com relação a isso. As novas taxas também vão ser cobradas das fábricas do PIN. E por falar do Polo Industrial de Manaus, 2016 deve fechar com faturamento de 21 bilhões de dólares. Isso representa 13% a menos que o faturamento do ano passado. Se o assunto é perspectiva, é preciso analisar este sentido da caminhada econômica. É preciso também dar destaque para o Polo Industrial de Manaus. Afinal, a economia do Amazonas está baseada aqui dentro. E se precisamos fazer planos para 2017, precisamos analisar os dados de 2016. Eles já existem e infelizmente não são nada positivos. Vamos aos segmentos que mais caíram aqui no Polo Industrial de Manaus, começando pelo setor químico e bens de informática, que acumularam queda em 2016 que ultrapassaram os 10%. O eletrônico também caiu 18%. O polo de 2 rodas acumulou queda de 23%. Mas as indústrias que fabricam materiais para a transformação de bicicletas e motocicletas, o segmento mecânico, este foi o mais atingido em 2016.
caiu 38%, segundo a Federação das Indústrias do Amazonas. Mas será que os empresários acreditam numa recuperação nos primeiros meses de 2017? O vice-presidente da FIAN tem um pensamento otimista, porém a médio prazo. Se a partir do segundo semestre do próximo ano, ou seja, 2017, comece a haver uma recuperação daquilo que nós perdemos. E, falando em crescimento, que é acima daquilo que nós éramos, venha ocorrer a partir de 2018. Essa é a nossa previsão que nós temos feito. As esperanças estão depositadas em 2017. Se tudo der certo e a política não atrapalhar, os números melhoram, dizem os agentes econômicos. Acho que, ou seja, a melhora ela vai ser devagarinho, passo a passo, entendeu? E de mão dada, tanto o poder público, com o empresário, com a população. Ou seja, o nosso principal foco para 2017 é manter empregos. A gente fica com um horizonte incerto, mas a gente acredita que alguma coisa possa acontecer, que melhora o ambiente de negócio. Nós precisamos que realmente ocorram investimentos para novos negócios no Brasil, porque sem esse investimento nós não temos geração de empregos e isso é a base da nossa economia. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargadora Eleonora Saunier, determinou no último sábado o bloqueio de R$6 milhões nas contas do governo do estado do Amazonas e do grupo empresarial Maxiplan. Com isso, aumentou para R$10 milhões o valor total do bloqueio, que visa garantir o pagamento de salários atrasados de trabalhadores terceirizados da área da saúde. Na semana passada, a Justiça já havia determinado o bloqueio de R$4 milhões nas contas bancárias dos réus, considerando o cálculo dos salários atrasados de 400 trabalhadores. A decisão da presidente do TRT11 em aumentar o bloqueio de R$4 milhões para R$10 milhões visa garantir o pagamento desses últimos 5 meses de salários atrasados, bem como garantir o pagamento de ações trabalhistas já ajuizadas. O mérito da ação civil pública vai ser analisado apenas após o recesso forense. Foram sepultados entre ontem e hoje os corpos das 3 vítimas do acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira em Tabatinga. O corpo do piloto Atilon Alencar, de 34 anos, foi enterrado no cemitério São João Batista, em Cruzeiro do Sul, interior do estado do Acre. Atilon morava em Manaus, mas era acreano. Já o corpo do segundo piloto, Wellington Faustino, foi sepultado no Distrito Federal, perto da família. Já o corpo do segurança Luiz Jorge Souza de Oliveira foi sepultado em Manaus. O acidente, que vitimou os 2 tripulantes e mais um passageiro da aeronave, foi na última sexta-feira. O avião, que partiu de Tefé com 4 pessoas a bordo, caiu a menos de 15 quilômetros do aeroporto de Tabatinga, que era o destino da viagem. O único sobrevivente do acidente aéreo, o segurança Roberval Jardim, já está em Manaus. Ele foi trazido em uma UTI aérea, mas já recebeu alta e se recupera em casa. A apuração das causas do acidente é de responsabilidade do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA-7. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em Benjamin Constant, a previsão é de muitas nuvens com chuva, mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. A mesma previsão para o município de Lábrea, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Parintins, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Nesse período de férias e de festas de fim de ano, muita gente prefere viajar. Mas antes de pegar a estrada, o motorista precisa tomar algumas precauções. Veja as dicas que o Band Cidade preparou para você. Verificar itens de segurança e fazer o checklist do carro pode evitar surpresas na viagem. Essa é a principal recomendação dos especialistas para quem vai pegar a estrada. Sempre em período de feriado prolongado, certo? Ou esse do Natal e Réveillon, a gente já espera uma demanda em torno de 20% acima do convencional, do normal. Antes de qualquer viagem, antes de colocar o carro na estrada, é muito importante que o cliente dê uma passada na concessionária, procure o mecânico, certo? Para ele dar uma inspeção e para que ele faça uma viagem com segurança.
existem alguns itens fundamentais que você precisa ficar atento. Verifique as condições do pneu, dos freios e da bateria. Atente-se também ao nível de água, óleo e o filtro do combustível. Nos veículos mais antigos, cheque os cabos e as velas, amortecedores e as correias. Verifique as luzes de sinalização externa e cheque se tudo está em ordem. Este mecânico explica que para a revisão pré-viagem ser completa, é importante observar o funcionamento dos itens internos e externos e nunca esquecer de fazer o alinhamento e balanceamento do carro antes de pegar a estrada. O alinhamento, o balanceamento, o desgaste do pneu tem que estar tudo em dias para justamente não vir fazer com que ele tenha uma surpresa nessa viagem, tanto na ida quanto na volta. Recentemente, este engenheiro levou a família para a Venezuela. Foram mais de 4.000 quilômetros de ida e volta. Agora ele vai passar a virada do ano em Presidente Figueiredo e aproveitou logo para fazer a revisão do carro. A minha maior preocupação, primeiramente, é em relação à segurança, né? Que fazendo a revisão no tempo certo, nós temos a certeza de que o veículo vai estar funcionando corretamente e oferecendo toda a segurança que a gente espera dele. Viajar para curtir as festas de fim de ano pode ser uma boa pedida, desde que você vá e volte com segurança. Neste fim de semana, um grupo denominado Duendes do Papai Noel entregou cerca de 2.000 brinquedos a crianças carentes no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Um Natal que passaria em branco para muitos meninos e meninas ganhou um novo significado. Uma reunião rápida antes do momento mais importante e rapidamente o espírito solidário toma conta. Neste ano, o caminho percorrido é para transformar o Natal de crianças carentes da zona norte da cidade, que ansiosos aguardavam pelos presentes. Eu estou muito ansiosa de ver meu presente. O que você quer ganhar? Um carro. O que você pediu de presente do Papai Noel? Boneca. Está ansiosa para ganhar? O grupo Duendes de Noel existe há 6 anos e conta com 23 colaboradores. Todo ano é feita uma visita às comunidades carentes para conhecer a infraestrutura do local e definir onde será feita a entrega dos presentes. Tem criança que não tem, né, o que os pais, num momento de crise como esse, não tem como presentear seu filho, né, pais desempregados. E isso aqui é importante. A meta é ajudar crianças que ainda não estão sendo assistidas por nenhum projeto social. E mesmo diante da crise econômica, foi possível dar continuidade às atividades. 80% da renda é do bolso dos duendes. E mesmo nessa situação difícil que a gente se encontra, a gente está fazendo a nossa parte. A gente está aqui porque a gente precisa cumprir com aquele objetivo, que é entregar um sorriso para uma criança. A entrega de brinquedos é feita na manhã de Natal, mas a movimentação para conseguir recursos para comprar os presentes começa bem antes. Durante todo o ano são feitas mobilizações entre bingos, rifas e feijoadas. Tudo para dar conta de entregar os mais de 2.000 brinquedos a estas crianças. Data que ficará marcada para o pai de Emily, que comemora o primeiro Natal com a filha. Ela já está ganhando presentinho, né? Natal. Pra gente é muito importante a comunidade ter um projeto desse, né? Social aqui na comunidade, trazendo essa alegria aqui para nossas crianças, né? Além da entrega de presentes, a principal ideia é despertar o sentido do Natal, que para o grupo é ajudar o próximo. A maior recompensa está na entrega de cada brinquedo. É aquela vontade de ajudar quem precisa, vontade de, sei lá, pelo menos por um momento dar um pouquinho de felicidade para quem realmente precisa. Se na fábula os duendes são os melhores amigos do Noel, na vida real não é diferente. Bruna sabe disso e ganhou exatamente o que pediu. Coincidência ou não, o que vale é o sorriso. Eu ganhei o que eu queria do Papai Noel. O que você pediu? Uma boneca da Barbie. A reforma trabalhista proposta pelo governo federal também divide opiniões no Amazonas. No estado, o projeto apresentado em Brasília, que flexibiliza as relações trabalhistas, é visto com desconfiança por uns e com bons olhos por outros.